Então, vamos dar continuidade à nossa aula de avaliação antropométrica, agora com a parte 16. Bem, hoje nós vamos falar das instruções gerais para a aferição das pregas cutâneas. É aquilo que nós não podemos esquecer quando formos fazer as pregas. Então, a primeira coisa é que nós vamos sempre realizar as medidas do lado direito do corpo, tá? Durante muito tempo haviam duas correntes de autores, algumas pedindo para fazer do lado direito e outras pedindo para fazer do lado não dominante. Mas há alguns anos convencionou-se então adotar sempre o lado direito, tá? E é isso que nós vamos fazer. Inicialmente, nós vamos verificar se o odipômetro encontra-se calibrado, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente pega, vamos ver se ele está calibrado. A pele da pessoa, ela deve estar seca, sem nenhum produto que possa causar deslizamento, né? Óleo ou então um hidratante, evitar. Nós vamos inicialmente identificar e marcar o local a ser medido. Depois, nós vamos segurar a prega formada com os dedos polegar e indicador da mão esquerda a 1 centímetro do local marcado. Em seguida, nós vamos pinçar a prega com o odipômetro, né, ou também chamado calibrador, exatamente naquele local que marcamos. E vamos manter, gente, isso é muito importante, vamos manter a prega entre os dedos, tá? Até o término da aferição. Então, não vamos soltar a prega enquanto nós não terminarmos a aferição. A leitura da prega deve ser feita em até 4 segundos após a pressão ter sido aplicada. Então, tem que ser uma leitura rápida. É importante que nós observemos que as hastes do odipômetro estejam perpendiculares à superfície da pele. Então, tem que estar perpendicular, tá? Formando um ângulo reto ali. Nós vamos verificar isso mais de perto nas aulas práticas. Ao final, quando a gente for remover o odipômetro, a gente deve abrir as hastes do odipômetro para removê-lo e não simplesmente puxá-lo, tá? Porque fazendo isso, nós vamos prevenir danos ou perda da calibragem. Devemos usar o mesmo equipamento para acompanhar um paciente, pois diferentes instrumentos podem gerar erros. Nós vamos sempre usar a média de 3 medidas, tá? Para a gente evitar a compressão. Então, aqui, quando a gente está fazendo a aferição de 4 pregas, né? A gente vai, por exemplo, fazer tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaca, depois volta, tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaca, volta, tríceps, bíceps, subescapular, suprailíaca, tá? Então, nós vamos começar novamente, não importa a ordem, mas nós vamos fazer 3 pregas uma atrás da outra. A leitura vai depender do equipamento que eu estou utilizando. Se foi um odipômetro de um único relógio, a leitura é direta. Mas existem odipômetros de 2 relógios. Então, o menor vai marcar o número de voltas, sendo cada volta equivalente a 10 milímetros. E a esse valor, a gente adiciona o valor do relógio maior. Não se aconselha aferir as pregas logo após atividades físicas, nem quando o indivíduo estiver com a temperatura do corpo elevada, porque nesses casos ocorre um deslocamento de fluidos que tende a aumentar a espessura das pregas ou dobras, tá? Não se deve aferir também as pregas dentro de 1 semana antes do período menstrual e até que este termine, né? Isso é aconselhável para evitar o aumento do conteúdo líquido corporal por causa da retenção hídrica que algumas mulheres apresentam nesses momentos. Bem, e para a gente terminar, nós vamos falar das fontes de erro. Quais são as fontes de erro relacionadas, então, à aferição das pregas?
Primeiro, a utilização de equipamento de plástico, avaliadores não treinados, né? Nós sabemos que quando os avaliadores são treinados, o erro é em média de 5%, mas esse erro pode variar de 10% a 20% quando os avaliadores não são treinados. Densidade corporal, quem tem tecidos muito flácidos ou facilmente compressíveis e tecidos muito firmes. Então, essas pessoas, a gente tem mais dificuldade para aferir, por isso tem maior fonte de erro. Outra fonte de erro é quando o local das dobras não são representativos da distribuição de gordura do indivíduo. Então, por exemplo, nós usamos a soma das 4 pregas e eu tenho uma pessoa que tem a maioria da gordura dela na coxa, né? Então, uma vez que não é aferida a coxa nessas 4 pregas, né? Bicipital, tricipital, subescapular, suprailíaca, então o local não é representativo. Então, isso é uma fonte de erro. E, para finalizar, né, a localização incorreta do ponto a ser medido. A suprailíaca é uma das pregas onde mais se erra a localização. Então, isso também é uma fonte de erro. Tá? Nós vamos terminar por aqui e nós continuamos no próximo slide.